Bom dia! Bom dia, Nelson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, quero já agradecer o aceite do convite, foi maravilhoso e a gente se conheceu lá no Encob, né, numa oficina sobre a Agenda 2030, e aí a gente avançou e tal, mas é bom te ver e estar aqui trazendo você aqui para o canal é uma satisfação bastante grande. Eu peço que você se apresente. Quem é a Margot Cardoso? Bom, obrigada. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Nos conhecemos realmente ano passado, em Foz do Iguaçu, no INCOB, 21º INCOB, né, que é o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, e fizemos um trabalho importante já no INCOB juntos, né, Nelson? Já montamos aí um trabalho que a gente vai falar sobre isso depois. Mas, bom, eu sou Margot Cardoso, sou presidente da OAB de Guaba Grande, licenciada desde maio para disputar as eleições de 2020, né? Ao cargo de prefeita da cidade. Eu sou pré-candidata em Guaba Grande ao cargo de prefeita. Eu sou advogada, sou mestranda em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento pela UFRJ e sou pós-graduanda em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Paraná. A área ambiental é uma área que eu me envolvi por paixão, porque eu acho que defender o meio ambiente é defender a vida, né? E desde a faculdade, da faculdade de Direito, eu tenho duas formações, sou formada em jornalismo e sou formada em Direito. Então, desde a primeira faculdade da faculdade que eu já me envolvi num grupo de pesquisas na área de direito ambiental. E aí desenvolvi uma pesquisa com o grupo, e depois a vida nos leva para outros caminhos, né? Mas ao assumir no meu primeiro mandato a presidência da OAB de Iguaba, eu pude colocar em prática e me envolver de forma mais efetiva nos problemas ambientais. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho com a Comissão de Meio Ambiente. Nós conseguimos levar a OAB de Guaba Grande, é a primeira do Rio de Janeiro a fazer parte da ONU, nós somos signatários do Pacto Global da ONU, em função do projeto de pesquisa que foi desenvolvido. O projeto de pesquisa e o trabalho, o projeto de gestão da subseção. Né? Nós apresentamos e fomos aceitos pela ONU. Nós fazemos parte do Comitê de Bacias Hidrográficas Lago São João, que é daqui da região dos lagos, o comitê que delibera, né, as questões e os projetos que vão ser desenvolvidos na região dos lagos, na área ambiental, na questão da laguna de Araruama. E, além disso, nós participamos ativamente da vida da sociedade de Iguaba. Eu fui representante até o meu afastamento, agora em maio, da subseção em 4 conselhos de direito e no conselho de assistência também da cidade de Iguaba. Então, a OAB de Guaba Grande, ela faz cumprir efetivamente o papel, os pilares pelos quais a instituição foi criada, que é a defesa dos seus inscritos, a defesa do Estado Democrático de Direito, da sociedade. Então, a OAB de Guaba Grande, que foi fundada por mim, eu sou a presidente fundadora da subseção e fui eleita no segundo mandato, e ela faz cumprir efetivamente a sua função social, né? É o que a gente tenta e tentou fazer aí durante esses dois mandatos. Que junção poderosa, hein? Jornalismo e direito. Eu acho que é o casamento perfeito, viu? Eu acho que é realmente muito bom. Interessante que eu entrevistei aqui a nova presidente do Comitê da Baía de Guanabara, que também de uma seção da OAB daqui da Barra da Tijuca, né? Então, a Cristiane Bernardo, então, não sei se você a conhece, mas foi uma entrevista bastante rica e essa ligação da OAB com essas demandas sociais é muito interessante, né? Então, essa instituição prestando um serviço para a sociedade de forma
fantástica, é o caso lá aqui da região de Jacarepaguá, né, que está inclusa Barra da Tijuca, e você aí manifestando agora com essa nova ligação aí que fica aí para ser seguida, né, nessa questão com a ONU, né? Então, poxa, gostei muito de saber disso. Bom, eu acho que é importante que as instituições estejam caminhando junto e atuando nos conselhos, atuando na vida da sociedade mesmo. É importante, a OAB ela tem um papel fundamental, além de ser, nós tivemos ano passado uma pesquisa aí que a OAB é a instituição, uma das instituições com maior credibilidade junto à sociedade. E é importante que a OAB ela abra realmente esses espaços e participe mais da vida da sociedade, das decisões, dos caminhos. já temos aqui as audiências do Fernando Borma, né, que é da UICIP Rio Limpo, do Fernando Santoro e da Nancy. Esses se manifestaram aqui. Tem gente que ainda não se manifestou aqui no chat, mas esses aqui já estão aqui no chat. Mas como é que tudo isso começou? Como é que começou como é que foi esse movimento para a criação da OAB aí de Iguaba? E como é que foi isso? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Nelson, a OAB de Iguaba Grande, a cidade, a comarca de Iguaba Grande, ela pertencia a São Pedro da Aldeia, né? É uma cidade que veio, ela se emancipou de São Pedro, completou 25 anos agora, e o direito, a área jurídica, os advogados de Iguaba eram representados pela subseção de São Pedro da Aldeia. Desde 2009, quando eu peguei a minha carteira da ordem, eu fui convidada pelo então presidente, que infelizmente faleceu, um meu querido amigo, Júlio César, foi o presidente da OAB de São Pedro da Aldeia por 8 mandatos, por 24 anos, e faleceu à frente da OAB. Ele fez 1 ano agora em maio. Ele me convidou para participar da sua diretoria, para participar do mundo da ordem. E depois que eu entrei, logo que eu peguei a carteira, eu comecei a atuar com ele, representando a OAB de São Pedro da Aldeia em Iguaba, e aí eu me apaixonei, né? Assim, a OAB é uma paixão, e começamos a trabalhar juntos, e eu já busquei e percebi a importância e a necessidade de criação da subseção de Iguaba, porque São Pedro não conseguia abraçar Iguaba Grande, a distância não permitia que os cuidados necessários e a atuação da OAB fosse tão forte como necessitava. E aí começamos a luta, iniciamos a nossa luta para conseguir a criação, a independência de Iguaba Grande. E isso nós só conseguimos em 2015. A criação da subseção aconteceu em 2015, e a primeira diretoria a assumir a subseção foi comigo sendo presidente, né? No dia 14 de março, dia do meu aniversário, aliás, em 2016. Então, eu ganhei de presente a posse na diretoria. E aí iniciamos o nosso trabalho. Foi, assim, abençoado pelo presidente de São Pedro, ele tinha um carinho enorme e um reconhecimento grande do trabalho que eu desenvolvi aqui. Na minha posse no segundo mandato, ele falou isso, uma pena que eu não gravei, porque foi um momento tão emocionante, falas tão importantes de pessoas que caminharam comigo e viram o crescimento da subseção, a importância da subseção na vida da sociedade, na advocacia, e aí continuamos trabalhando, né? Eu me afastei, mas a minha diretoria, o meu vice-presidente assumiu interinamente a presidência e está dando continuidade às nossas propostas e ao trabalho que nós iniciamos. 2 curiosidades. Qual é a população de Iguaba Grande e quantos advogados têm filiado à OAB de Iguaba Grande? Olha, nós são uma faixa de 27, 28 mil habitantes, o censo que nós temos é o de 2010, com as atualizações que foram feitas, mais ou menos essa faixa de habitantes. E a OAB de Iguaba iniciou, nós tínhamos um número grande de advogados, era maior do que São Pedro.
E aí, com o tempo, alguns foram saindo, se transferindo. Nós iniciamos a OAB com 120 advogados na subseção. E o último levantamento que eu fiz, nós já estávamos com 165. Então, muitos advogados se transferiram, advogados e advogadas se transferiram, alguns que se formaram, que fizeram a prova da ordem e pegaram a carteira também. Então, nós conseguimos, nesse espaço de tempo, aumentar já bastante o número de colegas que estão inscritos na subseção. Márcio Cardoso diz aí, a OAB de Guaba é um modelo de gestão ambiental para o município. Ela tem o título de subseção verde pela revista da Tribuna. Interessante. Isso, a Tribuna é a revista da seccional do Rio de Janeiro, e o trabalho que nós desenvolvemos em defesa do meio ambiente nos deu esse título de subseção verde. Muito bem, muito bem. E aí, bom, vamos entrar nessa questão. O tema vai ser longo também, né? Nós nos conhecemos lá numa demanda para o Fórum Nacional de Comitê de Bacia, para o INCOB, né? Para a plenária do INCOB, com uma moção com relação aos agro é tudo, agro é tóxico. É verdade, é verdade. Nós nos conhecemos na oficina, né, da ONU, e num momento assim, de discussão muito séria, né, Nelson, com relação à contaminação das águas, né, que abastecem, são quase 1.400 municípios no Brasil que estão com sua água de abastecimento contaminada. E todas elas pelos mesmos agrotóxicos, né? São os 27 tipos de agrotóxicos que foram identificados em todos os municípios, das águas que abastecem quase 1.400 municípios, acho que 1.396 municípios, se não me engano, do país. E lá naquele encontro, nós montamos a comissão, né? Quando veio quem nos trouxe levantou a questão foi o procurador do Paraná, né? Ele trouxe a questão, essa problemática, e aí nós criamos a comissão, fizemos uma moção, fizemos um barulho grande, né? Fizemos uma moção, essa comissão foi formada por membros de quatro comitês do país, né, que se interessaram e caminharam com a gente, e fizemos uma moção que foi encaminhada para o Congresso, encaminhada para o Ministério da Saúde, espalhamos para que a qualidade da água seja objeto de discussão com mais força, né? Existe, é claro, a discussão, mas ela ainda está muito pequena, muito frágil ainda. A gente tem que discutir com mais força e com mais amplitude a contaminação das águas. E a qualidade, a gente discute muito quantidade, né? A quantidade da água, mas não adianta a gente preservar uma quantidade enorme de água contaminada. Isso é danoso à saúde, né? Porque a gente precisa mais vincular as doenças decorrentes da veiculação hídrica, né? Então, essas coisas assim ainda não estão... os jornalistas ainda não botaram muito para frente. Esse sinal tem que começar... A gente precisa alimentar os jornalistas dizendo, olha, começa a falar sobre isso, porque... Essa é a ideia. Eu estou mexendo com um lado da sua... Aí a gente assim, alerta aqui e chama a comunidade jurídica para estar atuando e buscando reparações e tudo que vai ser gerado, né? Porque você imagina a quantidade de doenças que estão sendo espalhadas aí, a quantidade de doenças que nós estamos sujeitos, né? Às vezes a gente sente alguma coisa e não tem ideia, não sabe de onde surgiu aquela doença, como é que aquilo ali apareceu, e era fruto de um copo d'água. Da torneira. É interessante que você, inclusive, tem um olhar assim, especial dessa relação com um tipo de doença aí. Qual é a sua... Olha, a minha pesquisa do mestrado,
ela é justamente sobre a contaminação pelo glifosato, que é o Roundup da Monsanto, o mais utilizado, agrotóxico mais utilizado no Brasil, banido já de alguns países da Europa, mas no Brasil ele cada dia é liberado mais produtos que têm como substância o glifosato, como a sua substância ativa, e aqui em Iguaba, o que eu busco demonstrar com a minha pesquisa é se existe alguma correlação entre o autismo e a contaminação pelo glifosato. Existem estudos pelo mundo que já demonstram que existe essa correlação. Então, meu projeto de pesquisa é tentar verificar se existe ou não essa correlação em Iguaba Grande. Nós temos um número substancial pelo número de habitantes, nós temos de crianças e de já adultos com portadores do autismo, né? E existe um aumento também de 2015 para cá no uso do glifosato, na produção de... Eu até separei aqui para trazer para vocês a cana-de-açúcar, o cultivo da laranja, o coco verde, o inhame, o mamão e o maracujá. Existem outros também, tá? Na cultura de outros também. Mas esses são os produtos que utilizam mais o glifosato. E pode ser que, ao final da pesquisa, a gente consiga demonstrar que existe uma correlação entre o autismo e o glifosato aqui em Iguaba Grande. Isso é o caminho, talvez, que a gente consiga chegar ao final da pesquisa. Ele é utilizado para acabar com supostamente ervas daninhas. Isso, o glifosato, ele é conhecido como mata-mato, ele é utilizado na limpeza, na capina química das praças, nos jardins. As pessoas utilizam em casa, não sabem, não têm noção do perigo que é, e utilizam para limpar o jardim na cultura de alguns produtos para matar as ervas daninhas, né? E aí, só que o que acontece? Existem culturas, quando ele é despejado, ele não consegue atingir efetivamente somente a erva daninha. Ele se espalha pelo ar, ele contamina o solo, ele atinge a erva daninha, mas ele não tem o resultado esperado. O que ele causa é uma contaminação muito grande. A extensão da contaminação pelo glifosato é muito maior do que o seu efeito no combate às ervas daninhas. Uhum. E muitas vezes ele mata a própria produção. Uhum. Ele atinge e consegue matar a própria produção. Então, existe até, em algumas culturas, o desenvolvimento de sementes que são resistentes ao glifosato. Então, imagina, você já tem uma semente que é resistente ao glifosato, é porque ela já não é, ela já tem, eu acho que por si só, a própria semente já pode causar um dano à saúde, né? E aí, cada vez mais a gente vem tendo produtos que vão, na sua evolução, causando um mal maior ainda à saúde. É muito preocupante isso, sabe, Nelson? A gente tem que ter cuidado. É uma coisa interessante que a falta de conhecimento gera fatores assim de difícil entendimento e defesa. Eu só quero citar uma coisa aqui interessante, que uma pessoa amiga me ligou um tempo atrás, dizendo que ele estava sendo usado, olha só que coisa interessante, para acabar com o mato, para promover um replantio de árvores. Aí eu, caramba, fui questionar isso, né? Então, ao órgão ambiental, e aí a minha resposta é a seguinte: há dentro do próprio órgão ambiental não tem posições definidas, porque tem correntes e correntes. Então, isso é decorrente, né, da falta de conhecimento, da falta de estudos, da falta de elementos. E ainda tem outro problema aí, que é muito, muito
gritante, que é a questão das embalagens, né? Também tem as embalagens usadas para... A destinação das embalagens. E, assim, o produtor ele não tem o esclarecimento de como manipular. Então, o trabalhador rural, ele não sabe como manipular. Ele utiliza o produto, ele fuma, despejando o produto, ele utiliza o produto para guardar coisas que ele necessite, então utiliza a embalagem como uma forma, um recipiente, que não deveria, porque a embalagem está contaminada, tem o resíduo do produto, e isso vai cada vez mais causando danos ao sistema nervoso central. Muitos trabalhadores rurais chegam a ter doenças neurológicas e comprometimento neurológico, muitos chegam ao suicídio. Tem assim, começam a ter crises e não sabem o porquê. Depressão, são vários tipos de reações do organismo e chegando, inclusive, ao suicídio, muitos. E assim, o que me preocupa isso é um problema sério, é uma questão que já é de conhecimento do Ministério da Saúde. As autoridades têm essa ciência e por que nada é feito? Porque nós temos a quantidade cada vez maior de agrotóxicos sendo liberados no país. Sabe? É muito complicado, né? Isso é perigoso. Interessante que é o seguinte, que já se tem estudos mostrando que o piloto de avião que fazem aplicação disso morre antes de ter um acidente com o avião. Então, a probabilidade parece que tem um prazo já estabelecido de quanto tempo tem de vida um piloto de avião que faz aplicação desse produto, né, pulverização usando aeronaves. Então, é uma coisa que as pessoas precisam conhecer isso. Talvez, creio que não seja o caso, a aplicação desse produto aí por avião, né? Mas tem? Tem a pulverização. Eu não lembro qual foi a cidade do Brasil que ocorreu uma pulverização. Iguaba. Não, Iguaba eu acho que não. Iguaba eu acho que não. Uhum. Mas teve uma cidade no Brasil que fez foi noticiado, acho que no final do ano passado, a pulverização por avião, e isso, assim, tinha uma escola. As crianças estavam em aula. E simplesmente o trabalho foi feito e a escola teve que encerrar as aulas, as crianças foram levadas para o hospital com várias reações, com vômito, com intoxicação, e tem vídeos na internet que são tão duros da gente ver, a quantidade de criança com má formação. Nossa, é assim, tem um estudo no Piauí do uso do glifosato, e porque um mestre em meio ambiente, eu não lembro qual a formação efetiva, mas é na área ambiental, ele desenvolveu um projeto de pesquisa em função da quantidade de abortos que aconteciam na cidade. E aí ele começou a pesquisar e demonstrou no projeto de pesquisa dele, que a causa desses abortos e da má formação era justamente o glifosato. Isso numa cidade no Piauí. E, assim, são inúmeros problemas, não só a má formação, mas o câncer. Nós temos aqui na região um aumento muito grande de causas de câncer. E isso pode ser proveniente do glifosato ou de outros agrotóxicos também, né? Nós temos a água contaminada, não se sabe há quanto tempo efetivamente a água já está contaminada. Em 2002, acho que 2002, foi feito um estudo pela UF que demonstrou que as águas profundas eu acho que sim, estavam contaminadas com glifosato e outros contaminantes, outros agrotóxicos. Isso lá em 2002.
Em 2017, de 2014 a 2017, o CISÁGUA, que é um órgão do governo federal, fez um estudo durante 4 anos e demonstrou que 27 tipos de agrotóxicos estão nas águas de quase 1.400 municípios do país, e entre esses a região dos lagos. E há em São Paulo, por exemplo, é o campeão, a quantidade de municípios, eu tenho aqui os dados da quantidade de municípios de São Paulo, que são 504 municípios de São Paulo, com a água que abastece esses municípios contaminados. Então, vem num ranking: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. São os estados que têm municípios com a sua água que abastece o município contaminada. E aí, em São Paulo, alguns pesquisadores acreditam que o causador, a cultura causadora dessa contaminação seja a cana-de-açúcar, porque é um grande produtor de cana-de-açúcar e tem 504 municípios contaminados, né? Então, é uma suspeita que deve ser investigada, né? O Ministério da Saúde foi chamado a se manifestar com relação a essa questão, e o Ministério diz o seguinte, que é sério, é grave, né? Reconhece que é grave, reconhece as doenças que são causadas, mas diz o seguinte, que ressalta que a prevenção só pode ser tomada quando o resultado dos testes ultrapassa o limite máximo permitido para a utilização. E aí, o estudo que é desenvolvido, os estudos que são desenvolvidos com relação à tolerância no organismo humano da quantidade máxima que que o organismo suporta, ele é feito de forma individual, de cada uma substância. Mas não existem estudos, ou pelo menos não existe a divulgação de resultados da união desses substâncias. E as nossas águas estão contaminadas com 27 tipos de agrotóxicos já identificados. Não sabemos se existe mais, mas 27 já foram identificados. E o que isso pode causar? Imagina a bomba que se torna a união de todos esses agrotóxicos, cada um com uma função danosa ao organismo, ao meio ambiente. É muito preocupante, né? E a gente vê que esse não é um tema que esteja em alta, um tema que esteja sendo abordado da forma e com a gravidade que ele tem. Nós estamos sendo contaminados quando a gente toma banho dentro de casa, quando a gente abre a torneira, quando a gente produz o alimento. Nós estamos sendo contaminados pela água que sai. É uma coisa desesperadora. A água mineral também pode ser contaminada. Em geral, ela tem um outro tratamento, mas quando ela está ali na superfície, ela pode ser contaminada também. Você imagina, estamos bebendo veneno. É interessante que agora eu fiquei assim, eu fico imaginando o seguinte, aliás, eu vou explorar a sua imaginação. Imagine que você foi eleita prefeito de Guaiba Grande e tal. Que ações você poderia tomar no âmbito da prefeitura? Muitas. Por exemplo, na questão da saúde, eu acho que a gente tem que fazer um controle efetivo e fazer testes na população para saber se existe os agrotóxicos, principalmente o agrotóxico que é mais utilizado no país, que é o glifosato, no sangue dos pacientes, das pessoas que são os portadores dessas doenças. E é uma forma, eu acho que a gente tem que ter políticas públicas de prevenção e controle das doenças que são provocadas pela contaminação dos agrotóxicos. E o que é o mais utilizado, o glifosato, principalmente, né? Ele é um agrotóxico utilizado na região dos lagos, na cultura de alguns produtos. Na cana-de-açúcar, ele não é utilizado na cultura, mas é utilizado na secagem da cana. Então, ele também vem a ser utilizado
na cultura da cana, porque na produção da cana, melhor dizendo. Então, assim, são políticas públicas que precisam ser implementadas, de controle e prevenção da doença. Eu acho que isso é fundamental, né? E o controle da utilização, eu acho que tem que ser catalogado. Quem é que utiliza? Como é essa utilização? Quais são os cuidados que são tomados? E, dependendo, eu acho que, na verdade, esses agrotóxicos eles têm que ser banidos do país. Uhum. Eu acho que o movimento tem que ser nesse sentido. Eles já, em alguns países da Europa, já foram banidos. Então, por que nós estamos utilizando no Brasil? Por que a cada dia nós temos a liberação de um número maior de agrotóxicos e com a substância ativa que são contaminantes e causam danos à saúde e ao meio ambiente? Eu acho que isso tem que ser revisto, isso é muito sério. E, por exemplo, o incentivo à produção orgânica. Nós temos na UAB de Guaba Grande uma horta orgânica. Não tem nenhum tipo de agrotóxico. Nós tivemos agora, essa semana, os primeiros morangos que nasceram na horta. Uma coisa linda. Você pode, qualquer advogado, e a gente abriu para a sociedade, pode comprar escolher na hora, porque lá a gente não colhe e forma um espaço de mercado. A pessoa pode ir na subseção, escolher o produto que quer colhido na hora. Então, é um produto completamente livre de agrotóxico saudável. Eu acho que isso também é uma política pública importante. Incentivar a agricultura orgânica, a alimentação orgânica. Inclusive, no autismo, existem alguns estudos que já demonstraram que a mudança na alimentação do paciente traz uma evolução muito grande. O paciente começa a ter ter uma saúde mais adequada e ter uma redução nos efeitos do autismo. Tem uma família, inclusive, que um dos filhos autista, a família mudou a alimentação de todos. E o progresso foi muito grande com esse paciente autista. Então, é importante a alimentação saudável. Isso também é uma política que eu acho, inclusive, no projeto que eu desenvolvi aqui para a cidade, e que, seguindo essa tua proposição da imaginação, assim, numa possibilidade, eu busco implementar esse projeto também, que é um projeto que nós fomos chamados a uma... Houve, em 2018, um derramamento de esgoto in natura na Laguna de Araruama, e a Alerj instaurou uma CPI, e nós fomos convidados a participar da audiência pública que aconteceu aqui em São Pedro da Aldeia. E aí, nessa audiência, com o desenrolar da audiência, eu me comprometi de montar um grupo de trabalho dentro da Comissão de Meio Ambiente para desenvolvermos um projeto e contribuir com a despoluição da laguna. Muito bem. Desenvolvendo o projeto, nós percebemos que o projeto não podia se limitar a sugerir uma forma de tratamento de esgoto. Teria que ser maior, em função da gravidade dos problemas e da situação de desigualdade social da cidade. Muito bem. Nós desenvolvemos um projeto que foi apresentado no INCOB, foi escolhido entre os 10 melhores projetos do país, entre os 10 melhores do país. Se lembra disso? A gente fez a apresentação no auditório central do INCOB, e foi um projeto muito cogitado pelas pessoas que estavam presentes. Nós tivemos contato com vários municípios que se interessaram em colocar esse projeto, implantar esse projeto na sua cidade, só que esse projeto ele foi desenvolvido para Iguaba Grande, com todo carinho, pensando em cada detalhe da cidade, né? E aí a gente pensa que esse projeto primeiro tem que ser implantado aqui, em Iguaba, e depois a gente abre para o resto do país e abre para outra cidade. Mas eu acho que esse projeto tem que primeiro ser implantado aqui, porque ele foi desenvolvido para Iguaba. E a gente sugere um tratamento de esgoto de uma forma natural, sem a utilização de produtos químicos,
que é a tecnologia de wetland construída, né, que usa as plantas, e é eficaz no tratamento de esgoto. Por exemplo, existem estudos já que determinam que algumas plantas tratam, inclusive, o agrotóxico. Interessante que é o E o seguinte. agrotóxico também, do esgoto tratado. A nossa intenção é fazer o tratamento do esgoto e revitalizar os rios da cidade. Então, se nós tivermos um tratamento mais efetivo, a gente vai poder fazer, sim, essa revitalização com toda a tranquilidade. Tem plantas que retiram metais pesados, tem plantas que retiram o medicamento que hoje a quantidade de medicamento que a população toma é muito maior, né? E esse medicamento fatalmente vai para o esgoto, né? Na urina, nas fezes, ele vai para o esgoto. Existem plantas que tratam esse tipo de substância também, o que a estação regular não faz. Deixa eu falar uma coisa interessante. Aliás, fazer alguns comentários. Há três, o ECOB fazem 3 anos, teve um ECOB aí na região e a gente foi visitar essa estação de tratamento de esgoto. E, na oportunidade, eu tinha ganho uma muda de pau-brasil e nós plantamos esse pau-brasil lá como um marco da visita, nós plantamos esse pau-brasil lá na estação de tratamento de esgoto. E o resultado é maravilhoso, a gente percebe. Se eu soubesse que você estaria falando sobre isso, eu ia pegar até aqui uns porta-talheres que eu trouxe, porta-pratos, né, que eu trouxe dessa atividade, até porque gerou essa outra possibilidade. Mas eu quero também aproveitar para falar mais outra coisa, depois eu tenho uma quantidade de comentários aqui que eu quero também trazer para a baila. Eu tenho feito e tem me dado um resultado maravilhoso, uma técnica que era de antigamente, né, e que se difundiu muito na Alemanha recentemente e tem ganhado um grande desenvolvimento aqui no Brasil, até usando com um grupo de WhatsApp, que é um negócio chamado limpeza hepática. Então, eu tenho feito essa limpeza hepática que de uma certa forma, tira muito desses elementos que a gente absorve aí, né, tomando água, como você disse. Sim. Outra coisa que eu gostaria de dizer, quando você falou das plantas, né, um catalisador também de metais pesados e de químicas que a gente ingere, né, seja por medicamento, de forma de medicamentos, seja nos alimentos, nos agrotóxicos, é a babosa, né? Então, tirar aquela parte gelatinosa da babosa, bota ela de um dia para o outro na água, que aí tira o amargo, e bate aquilo no suco, é uma coisa interessante. Mas isso aí que são coisas que o Nelson faz, mas que, de uma certa forma, não se divulga, né? Isso não tem uma política pública de valorização de coisas simples, né? Que, não sei, né? A indústria farmacêutica e outras indústrias do agrotóxico também não deixam, né? Mas deixa eu passar aqui um pouquinho para as manifestações aqui. Bom, eu já tinha publicado essa, né? O Fernando Santoro, que diz: Igaba Grande precisa do entendimento que o uso de agrotóxicos em nossa cultura contamina de forma indireta a laguna, proporcionando uma série de outros vetores. Bom, depois você comenta de todo mundo. Essa aqui é uma participação lá da Suécia, tá? Então, essa está vindo da Suécia. A geologia tem ferramentas para estudar a acumulação de poluentes e suas origens, como juntar o conhecimento científico, no caso detetive, para crias, para criar causas jurídicas, deve ser isso. Eu estudei muito a história de metais industriais na Baía de Guanabara. No caso da época, na época usavam muito paris verde à base de arsênio. A geologia tem ferramentas para descobrir essas fontes pontuais,
como fazer uma pesquisa detetive com foco na causa jurídica. Aí vem uma outra aqui, do Fernando Santoro, Iguaba Grande, em Iguaba Grande nunca houve políticas públicas de saúde com controle e combate a doenças relativas à contaminação da água. Voltando lá para a Suécia, tem que ter obrigatoriedade de fossas sépticas, filtro e sumidouro em todas as casas do Brasil. Fernando Santoro, saneamento básico também é importante para evitar contaminações. Ele continua, precisa se agir a 100% de saneamento em um cinturão de tratamento de esgoto em torno da laguna. E aí o Zinho, de novo, biodigestor para lixo orgânico. Nelson, é fera em biodigestor. Gera gás de cozinha de graça. Deixo aqui também a dica da planta moringa. Serve para limpar água também. E aqui, a iniciativa de preservação ambiental é primordial para o desenvolvimento de uma cidade, principalmente para Iguaba Grande, que tem um potencial turístico voltado para a nossa lagoa. E, aliás, eu tive 2 momentos. Fui ficar aí uma temporada e peguei um caiaque e aí aquela água fedia por demais. Aí, quando eu voltei para esse evento do ECOB, e o tempo não foi tão longo. Eu vi a diferença enorme, não tive a oportunidade de pegar outro caiaque, mas havia uma diferença enorme, inclusive peixes pulando, né? Então... A natureza, ela se regenera, né? E assim, e nisso, acreditando nisso, as pessoas acham que é infinito, né? Que pode contaminar à vontade, pode fazer o que quiser, que a natureza vai sempre se regenerar. E a cada dia é como o nosso corpo. Quando você é um adolescente, a sua reação diante da sua alimentação inadequada é uma. O seu corpo reage e tem mais força. Com o passar do tempo, isso vai modificando. E eu entendo que seja dessa forma também. A quantidade de contaminantes vai cada vez aumentando mais, o dano vai cada vez aumentando mais, a população vai crescendo, e com isso vai se tornando mais difícil. Né? Existem ações que devem ser tomadas, não podem ser tomadas, devem ser tomadas. Né? A questão que o Santoro falou do cinturão em torno da lagoa, isso é essencial, tem que ser feito. A rede separativa tem que ser feito. As concessionárias têm que fazer o dever de casa, que estão aí há quantos anos e não estão fazendo, não estão terminando o seu dever de casa, tem que fazer. Existem muitas ações que precisam ser feitas. Né? Existem projetos que precisam ser colocados em prática. Eu entendo que em Iguaba Grande, com a implantação desse projeto que nós desenvolvemos para a cidade, já apresentamos para o poder público, já foi entregue para o poder público desde 2018, e ainda não foi posto em prática, mas será. E esse projeto já vai trazer um resultado bastante significativo. Nós vamos tratar o esgoto, não vamos mais permitir que o esgoto entre para a laguna, não vai ser despejado na laguna, ele vai revitalizar os rios, que quando eu vim morar aqui, eu não sou nascida em Iguaba, eu vim morar em Iguaba há 16 anos. E quando eu vim morar em Iguaba, a gente via nos rios da cidade o pessoal pescando, sabe? Era uma coisa linda isso. Hoje os rios são considerados valões, como assim? Né? Não pode isso. Eu acho que a gente tem que revitalizar os rios. Você imagina você voltar a visitar Iguaba Grande e ver a cidade com os rios que cortam a cidade despoluídos, com água, com peixe pulando nos rios. Nossa, isso vai ser sensacional. Interessante o seguinte, como é que são as coisas. Ontem, eu andei falando aqui no canal que eu estava defendendo que os planos de bacias precisavam ter leis ou decretos dos municípios sendo signatários aos mesmos. Então, ontem, nós conseguimos aprovar a primeira resolução do Comitê Guandu,
com um aporte de 4 milhões para os planos de reflorestamento e tal, e aí, né, com a participação dos municípios, mas inclusive a gente vai comprar imagens de alta qualidade, né, aportando aí R$600 mil em imagens de alta qualidade, que nós nos comprometemos a compartilhar com os municípios, né, que eles podem se valer essas imagens de alta qualidade para avaliação de EPTU e coisas do gênero, desde que eles sejam signatários ao plano de bacia. Então, a gente começa a amarrar os planos da cidade com os planos produzidos pelos comitês de bacias. Isso é uma coisa marcante. Eu estou feliz da vida por essa vitória que a gente conseguiu ontem, né? Então, um passo significativo. E eu estou falando isso aqui para o Brasil inteiro. Então, aqueles que quiserem seguir a ideia, né? Então, eu acho que... E aí, falando isso para uma pré-candidata a prefeita, é mais valioso ainda. Nelson, eu acho que todos os esforços devem ser reunidos para mudar essa realidade. Nós temos que ter a preocupação de que a defesa do meio ambiente é a defesa da vida, que é o bem maior tutelado pela Constituição Federal. Se não tiver a defesa da vida, se a vida não estiver em sua plenitude, com qualidade, não há que se falar em nenhum outro direito. Então, a gente precisa olhar para o meio ambiente de forma diferente. As pessoas precisam entender que as riquezas naturais precisam ser preservadas. Nós temos aqui em Iguaba, por exemplo, uma quantidade de APAs enorme. A gente precisa preservar. E aí, quando eu vejo uma pessoa pensando em desmatar uma área para construir um condomínio, eu não consigo conceber essa atitude, esse pensamento como sendo um pensamento correto. Você tem que entender que a preservação dos recursos naturais é de extrema importância, porque quando tem uma construção, por exemplo, existe uma construção aqui que foi feita há bastante tempo, que cortou um rio, simplesmente aterrou uma parte do rio e construíram alguns prédios. Como uma coisa dessa? Como uma pessoa faz uma coisa dessa? Você não muda o curso, interrompe o curso de um rio. Para fazer uma construção, não cabe na cabeça de uma pessoa, sabe, que perceba o que está acontecendo. Não tem como caber. É um absurdo. Como faz uma coisa assim? Não tem sentido, Nelson, não tem sentido. E isso a gente vê que aconteceu aqui, né? E entre outras agressões ao meio ambiente, eu acho que a gente tem que entender a importância de preservar, a importância de manter e de utilizar técnicas saudáveis para que a gente possa realmente fazer com que o artigo 5º da Constituição seja garantido, que é a qualidade, é o direito à vida. E ele é atrelado ao 225, que determina que todo cidadão, toda pessoa tem direito a um ambiente equilibrado. E isso é onde determina que existe a vida e a qualidade de vida. Né? O meio ambiente equilibrado é o que proporciona a qualidade de vida. Né? E a gente tem que atentar para isso. Oi? 2 comentários. Ah. Você não é a primeira que vem aqui no canal para falar de agrotóxicos. Então, eu recomendo que também vejo Eu Cuido de Rios 44 com a Mariângela Melhoranza, lá do Rio Grande do Sul, uma professora também empolgadérrima com o tema, então, que falou sobre isso. Então, eu acho que vale a pena né, fazer esse link, né, porque fortalece as relações. O outro comentário eu esqueci, mas ele vai voltar e a gente fala de novo. Porque também é interessante, e fugia completamente do tema, mas era também nessa linha aí. Uma coisa que eu gostaria de falar é um comentário com relação à fossa, filtro e sumidor. Eu entendo, e aí falando isso com a... Eu tenho um engenheiro ambiental, que é químico, que é meu marido, você conheceu ele também no INCOB, que é o meu grande
grande companheiro de luta, né? E ele foi membro, se afastou também agora, mas é membro colaborador da Comissão de Meio Ambiente da subseção de Iguaba. E esteve comigo no INCOB, fazendo a apresentação do projeto, que é um projeto nosso. E aí, o meu suporte para fazer esse trabalho. E nós temos a ideia de que, com a implantação desse projeto, com essa transformação do sistema do tratamento de esgoto da cidade, deveria-se também estimular o comércio, os restaurantes, as pousadas, a construírem mini estações de tratamento de esgoto, mini wetlands. E aí o esgoto já sairia tratado desses estabelecimentos. Condomínios podem fazer isso. Isso é importante. É um sistema que é barato, não é um sistema caro e eficiente, porque já traz já é uma opção, eu acho que mais importante, para fazer na questão do tratamento de esgoto. E isso seria bastante interessante se os condomínios e os estabelecimentos passassem a fazer. Os hotéis, a quantidade, o esgoto que sai, já sairia já tratado, né, para as redes. Isso seria, assim, eu acho que bastante positivo no tratamento de esgoto, né? Quando fosse para a estação, ele já teria já um tratamento pré, né, realizado no próprio estabelecimento ou no condomínio, nas residências. Isso pode gerar por exemplo, o IPTU verde, pode ser um incentivo para uma adaptação. Isso são projetos, são questões que provavelmente a gente vai estar vendo sendo colocado em prática aí. Margot, eu me lembrei agora qual era o outro complemento, o outro comentário, que eu sou um dos caras empolgados por um instrumento de gestão de recursos hídricos chamado enquadramento de corpos hídricos. O enquadramento de corpos hídricos, para que ele seja pungente, ele precisa ser discutido com a sociedade. E nesse enquadramento do corpus hídrico, então tem lá um rio, esse rio vai ser apresentado para a sociedade. Este aqui é o rio que temos. Aí vai ser perguntado, qual é o rio que queremos ter? Então, a sociedade vai dizer, eu gostaria que o rio tivesse isso, essa e essas qualidades. Aí, vamos avaliar agora qual o rio que podemos ter. Porque aí, nessa relação, a realidade, o que gostaríamos e o que podemos, faz um cotejamento dizendo o seguinte, quanto é que vale para a sociedade ter uma indústria gerando emprego ou um rio com peixe, né? Então, tem algumas coisas que precisam, pode isso, não vai poder isso. Então, a sociedade como um todo tem que discutir isso para dizer o que eu quero. E aí a sociedade discutir o que quer dentro dessa lógica que a gente vai atuar. Porque isso colocado assim, abertamente para as pessoas poderem escolher, a sociedade escolher o que ela quer para aquele corpo hídrico, para aquela. Né? Então, se ela quer usar toda a situação econômica aí, né? Então, nessa situação que a gente está aí, nessa dúvida que a gente tem aí, faz isolamento social ou deixa as pessoas morrerem? As pessoas precisam discutir, né? Porque essas coisas precisam vir à tona, né? Para as pessoas botar na balança. O que vale a pena? Isolamento ou morte? Sei. Então, cada um. Né? Eu tenho uma posição, você deve ter outra, o outro tem outra, mas vamos ver qual é o pensamento do coletivo. E aí? Bom, que é importante por uma forma de responsabilidade, né? Porque quando você decide, você assume a responsabilidade. Eu acho que a gestão participativa, ela é importantíssima, é democrática. Eu acho que é isso que tem que ter, a participação ativa da sociedade. Eu participo dos conselhos, e os conselhos, o comitê, é um retrato disso. Há uma paridade.
entre a quantidade, o número X de órgãos governamentais e o número equivalente da sociedade civil. E eu acho que é assim que tem que participar, toda a sociedade tem que participar de todas as decisões. Eu acho importantíssimo que audiências públicas sejam feitas cada vez mais e que a sociedade possa estar decidindo quais são os rumos que quer seguir, porque isso gera também uma responsabilidade. E eu acho que o sucesso da decisão ele é muito maior, ele é mais abrangente e ele consegue trazer um resultado bem melhor. Margot, eu convidei aqui uma pessoa para dar uma entrevista, a Mineia, e ela vai vir falar aqui. E a Mineia me falou assim: eu estou também numa luta igual a sua, numa pré-candidatura. Eu falei: mas você vai ser candidata a quê? Aí ela falou assim: eu vou ser candidata no mandato coletivo a vereadora lá numa cidade da Bahia. Eu falei: que marmota é essa de mandato coletivo? Aí ela foi me explicando. E o caso de sucesso mais interessante do mandato coletivo é das juntas de Pernambuco, lá não sei se é de Recife, mas eu vou até procurar para falar isso, porque eu gostei tanto da ideia, agora, caramba, que ideia magnífica. Teve uma outra candidatura de mandato coletivo em São Paulo, para a cidade de São Paulo, mas elas não foram bem sucedidas no pleito eleitoral. Mas essa das juntas lá de Pernambuco é uma coisa que eu falei, gostei disso. Então, o resultado está sendo expressivo. Vou ver até se eu consigo arrumar um link das atividades dela lá com a questão hídrica, para ver se eu trago aqui as juntas para falar no canal. Né? Mas, bom, deixa eu dar voz aqui para o Fernando Santoro, que diz o seguinte: o desrespeito e a impunidade fazem com que se destrua as APAs. Aí o Zinho fala aqui de novo: tem como fazer um trabalho de campo que busque provas das fontes dos agrotóxicos e aponte culpados? Isso aqui, quando eu vejo uma pergunta dessa aqui, eu me lembro das questões que as produtoras de cigarro começaram a enfrentar com as fortes verbas de indenizações. Então, acho que. O que é o caso da Monsanto, né? Que é a fabricante do glifosato. Ela está sendo processada nos Estados Unidos e está perdendo várias ações já foram ganhas por pessoas que adoeceram em função, comprovado, porque já com o processo judicial de condenação, ela já demonstra que é a responsabilidade da Monsanto, que é a fabricante do glifosato. Várias ações já estão sendo, já existem nos Estados Unidos contra a Monsanto, em função do glifosato especificamente, que é o Roundup, né? E estão tendo sucesso, e isso é uma questão que vai se espalhar pelo mundo todo, né? A responsabilidade da empresa em função do mal que o glifosato causa à saúde. Fernando Santoro diz assim: o comércio, pousados e moradores que instalassem seus próprios mini tratamentos de esgoto poderiam, com bônus, né? por parte do poder público, a redução do IPTU. Exatamente, é a proposta, o IPTU verde. Né? IPTU, é interessante o seguinte. Quer ver uma outra coisa que eu achei interessante? Eu e minha mulher compramos um terreno. E aí eu tenho, com essas lógicas de sustentabilidade, resolvi fazer uma casa de containers. Então, existem municípios já do Rio de Janeiro que isentam do IPTU predial uma casa de container, porque uma casa de container é móvel. Né? E aí a pessoa paga o IPTU territorial. Então, eu achei muito interessante, mas ainda no município que a gente tenha esse terreno, ainda não tem essa lógica, mas eu vou ser o primeiro a ter uma casa de containers, né? Então, com cerca verde, com aproveitamento de água de chuva, vai ser uma coisa com
o tratamento de esgoto também, Faz assim... uma mini wetland para tratar. Existe um hotel, né? Acho que não sei se em Fortaleza, mas na região, eu acho que é Fortaleza, não sei, não tenho certeza. Mas existe um hotel de container. Eu vi uma matéria que é bastante interessante. E a nossa proposta, Nelson, com esse projeto que a gente busca, que a gente desenvolveu para a cidade, não é só na questão do tratamento de esgoto. Ele trata o esgoto, revitaliza os rios e tem uma ação socioambiental. A nossa intenção é uma área, para fazer esse tipo de tratamento, a gente necessita de uma área grande, né? E, assim, em Iguaba, isso não é problema, porque nós temos muitas áreas possíveis, nós temos 3 áreas já que nós pensamos que poderia ser implantado. Então, só já de cara, nós já conseguimos encontrar 3. Então, não será o problema para a implantação desse projeto. E aí, a nossa intenção é otimizar essa área que vai ser, onde vai ser construída a estação de tratamento, com um polo ambiental. E aí, nesse polo, a ideia é a implantação de um núcleo de estudos ambientais que terão cursos técnicos, a ideia é que sejam 3 cursos na área ambiental, e cursos de graduação e pós-graduação. Então, são parcerias com escola técnica e parceria com universidades para estar podendo ministrar esses cursos. O aluno de curso técnico, ele vai estudar num horário e no outro ele vai estagiar no próprio polo. Então, isso gera para o aluno uma bolsa de estudos. E, com isso, ele vai ter condições de estudar e de se formar e poder contribuir com a renda familiar. Nesse polo, a gente pretende instalar, fazer a implantação de uma horta orgânica, com uma capacidade importante, porque que vai poder contribuir com a alimentação da cidade, uma alimentação orgânica, e também comercializar. Então, terá um galpão para distribuição da produção. Isso gera uma faixa de 300 empregos diretos com a implantação da horta e os demais possibilidades dentro desse polo. A nossa intenção é construir um mercado municipal e ter ali também a venda dos produtos como um centro de gastronomia, fazer uma área de gastronomia e convidar restaurantes para participar desse espaço, fazendo com que seja mais um incentivo ao turismo. Então, ali ter shows e festivais gastronômicos, uma série de atividades turísticas que vão atrair o turista também para a cidade. Né? Não só de passagem, que vão poder jantar, almoçar, comprar um produto de qualidade, porque é um produto orgânico, mas também conhecer um pouco mais sobre a cultura da cidade, exposições que a gente vai poder fazer, um centro cultural onde os artistas vão poder apresentar o seu trabalho e vamos poder fazer com que a cultura seja um lazer efetivo para a população. Então, a gente tem, assim, nesse espaço, uma otimização enorme da área e que vai trazer um benefício bastante importante para a sociedade. É um projeto grande, um projeto audacioso e viável. Um projeto que, por exemplo, antes da sua fala, esse projeto nós apresentamos para a Prolagos, nós já apresentamos para o Poder Público, apresentamos no INCOB, apresentamos para a Prolagos, apresentamos em outros momentos também, e nos 2 momentos que a gente apresentou para a Prolagos, que foi para o superintendente anterior e o atual, o anterior, ele tinha, a Prolagos, ele falou que a Prolagos tinha reservado um valor para ampliação da estação de tratamento regular, que é a que nós temos aqui, que já não atende mais a população, que esse valor, praticamente, ele pagava, com o mínimo a ser acrescentado, todo o projeto. Não só a estação de tratamento que a gente propõe, mas todo o polo ambiental. Então, assim, a gente tem a possibilidade efetiva de implantação desse polo ambiental. Mas fala, qual era o comentário que você queria fazer? É interessante o seguinte, no último INCOB, a gente teve lá como um dos palestrantes o doutor Zé Alexandre Maximino, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí ele terminou a sua
palestra dizendo assim, está tudo interligado. Ele bota uma imagem que está tudo interligado, né? Então a gente começa a ver assim, essa interligação, e é interessante. Isso me fez, quando você estava falando desses polos, me fez lembrar de uma visita técnica que eu fiz agora numa estação de tratamento de resíduos sólidos de São Gonçalo, e eles têm um problema enorme com uma área enorme que foi usada para um aterro sanitário, e que aquela área, o que fazer com aquela área? Então, naquela área, você tem uma série de limitações de uso, exceto fazer ali um ambiente, né, e é fácil de fazer isso, que não tenha peso, né, então seja uma área de um parque, né, que atraia pessoas para eventos, né, então lá uma área de shows e tal, com pequenos quiosques e tal, uma coisa interessante, né, de um limão, né, fazer uma limonada, né, então aquilo lá é um problema, né, então o município não sabe o que fazer, a empresa tem que dar uma destinação final para o aterro, e aí se vem discutindo aí dessas possibilidades, né? Mas vamos dar aqui palavra para o Fernando, já falou do IPTU, a Nancy, o uso sustentável da biodiversidade gera uma melhor qualidade de vida, residindo nisso a importância de transformar práticas de degradação do meio ambiente em práticas de conservação da natureza. Com esse complexo ambiental, Fernando continua, não só iria tratar os esgotos de nossa cidade, mas também a revitalização do entorno com a geração de empregos diretos e indiretos. Com a geração de emprego haverá maior inserção maior de recurso na própria cidade e também maior arrecadação. Eu tenho uma outra coisa, uma outra experiência que eu tenho aqui para contar. Eu fiz parte de um projeto do aproveitamento energético do esgoto. Esse é um tema que, de uma certa forma, já tem alguns elementos aqui. Nós fizemos uma planta industrial, né, ainda em pequena escala, na estação de tratamento de esgoto Alegria, que do esgoto nós tirávamos 4 produtos. Quais sejam? O gás, do gás, a gente comprimia esse gás, lavava o gás, filtrava o gás, então usava até bombril usado, né, para filtrar o mau cheiro do gás, né? Então, quando eu vou falar isso com as crianças de uma escola, você não lembra da situação que soltava um pum, botava um isqueiro assim, fazia um jato? Então, aquele ali é o gás metano, né, que gera aquela situação. Só que ele fede, né? Então, a gente pressuriza aquilo, filtra com o bombril, e aí ele tira um ácido que dá esse fedor, que é o ácido sulfídrico. Bom, e aí esse gás, a gente, por vários processos, fazia ele chegar ao padrão estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo para ser gás veicular. Mas nós percebemos que usar essa fonte energética para um motor estacionário é o melhor uso para ele. Do decantante, do que desce, né? A gente secava isso e fazia carvão, né? Do sobrenadante, né? Que é a gordura que fica em cima, se raspava ali e fazia biodiesel, né? Então, também com parâmetros muito próximos daquilo que preconizava a Agência Nacional de Petróleo. E ainda saía água limpa, né, com 97% de pureza, que ainda poderia ter um reaproveitamento, porque ela era uma água com nutrientes adequados para
irrigação de plantações de uma forma geral. Então, possibilidades de ganhos, inclusive com o estímulo à iniciativa privada, é possível e já existe, né? Bom, minha querida, estamos aqui a 1h10 de papo maravilhoso. Nossa. Aliás, eu gostei da ideia. Aliás, eu gostei da ideia e estou abrindo o canal para qualquer candidato no Brasil que queira falar de assuntos correlatos, né, que tenha ligação aí com as águas, com o meio ambiente e tal. Então, o canal é só entrar em contato que a gente faz aqui 1 hora de papo, porque a gente precisa dar voz. Precisa dar voz a quem está tratando desse assunto. Bom, 1h10 eu peço que você fale o que não falou e vamos seguir para o encerramento. Assim, o papo foi tão bom, né, que a gente não percebeu. Já tem 1h10 e a gente não percebeu isso. Eu tenho uma outra entrevista agora, vou sair daqui e já vou para um outro canal para uma outra entrevista. E é importante, assim, o papo não se esgota, né? É um assunto que nós vamos ter que discutir muito e falar muito mais, e eu estou à disposição para sempre que você quiser me convidar, eu estarei aqui pronta para poder conversar com você, porque é muito interessante, o nosso papo muito bom. Nós já fizemos isso lá no Incob, né? Você fez uma entrevista comigo no Incob, foi muito legal. E essa também gostei muito de estar aqui. Quero dizer que é importante que tenhamos cada vez mais pessoas envolvidas, pessoas sérias, preocupadas com a defesa do meio ambiente, com os danos ambientais que são causados e com a questão da contaminação das águas, a contaminação alimentar, a contaminação do ar. Nós temos que unir forças cada vez mais para combatermos esses males e exigirmos das autoridades competentes ações efetivas que possam mudar essa realidade. Né? Essa é uma luta nossa, né? E que estaremos aqui sempre prontos e à disposição. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar. Queria falar mais, eu acho que a gente tem muita coisa para dizer, mas, assim, eu acho que já demos um primeiro passo com essa apresentação no teu canal. Muito obrigada, achei excelente a sua ideia, esse canal é importante, bastante importante para o desenvolvimento e para que a gente possa estar fazendo ligações com pessoas que estejam nessa luta e possa contribuir cada vez mais. Comecei a torcer aqui para que você seja autoridade competente para a gente ver essas coisas fluir. Então, já estou na torcida. Minha querida, muitíssimo obrigado pela sua participação. Quero também agradecer a todos aqui que participaram na audiência e aqui também se manifestando no nosso chat do YouTube e do Facebook. Daqui a pouco eu vou arrumar um tempo para fazer um texto inicial do seu canal. E aí, nesse sentido, eu também peço que você me mande aqui os contatos no Instagram, no Facebook, e também se tiver um canal no YouTube, né, para a gente vincular. Torço aí pelo sucesso da sua campanha e tenho aqui a minha gratidão, minha admiração pelo seu trabalho e pela sua empolgação, porque por tudo que tem feito aí para as cidades da região do Lago, em especial para Iguaba Grande. Um forte abraço. Obrigada. E até a próxima. Beijo.